May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Boa noite, queridos amigos, companheiros espíritas, amigos da comunidade Chico Xavier, aqui da cidade de Guaxupé, amigos de Chico Xavier, nosso grande mentor, grande amigo de todos nós. Hoje, para mais uma noite de festa. Aqui estamos porque nos reunimos, ainda que distantes, estamos cada vez mais sintonizados e com isso mais agradecidos. Agradecidos a Deus por nos proporcionar momentos tão gratificantes. E a cada dia mais vemos o quanto de generosos amigos se aproximam, vão se agregando a esta comunidade, nesse espírito verdadeiro de comunhão. Hoje, como costumeiramente se pratica aqui na comunidade, uma noite em que direcionamos os nossos fluidos a tratamentos de males físicos e espirituais. Então, que estejamos conectados a essas pessoas que padecem de dores aflitivas, a esses nossos irmãos que se encontram em situações desesperadoras, que estão perdidos, angustiados, sem esperança e sem fé. Voltemos a eles os nossos melhores sentimentos. Enviemos a eles as nossas preces. E que Deus os conduza. Que Deus lhes dê bom ânimo nesta caminhada. Que Jesus abençoe a todos nós. Que abençoe a nossa noite. Quando aqui, com muita alegria, recebemos um grande amigo, companheiro Antenor Jonas, professor, vem de São Paulo, diretamente de São Paulo para nos atender, para nos auxiliar com seus conhecimentos. Amigo de longa data, Antenor é um grande trabalhador na divulgação da doutrina espírita. Esteve algumas vezes aqui em nossa cidade, em Carmo do Rio Claro, quando tive o prazer de hospedar a sua família em minha casa. Momentos muito proveitosos e que fortaleceram os laços de amizade. E por esta amizade, pela sua disposição em atender aos convites de falar sobre o Cristo, sobre o homem, sobre Deus, sobre a doutrina espírita, obviamente, ele vem nesta noite de terça-feira, no dia 16 de junho, falar sobre medo e fé em períodos de incertezas. Antenor, por gentileza, apresente-se os amigos de Guaxupé e outros tantos de tantas outras cidades te dão as boas-vindas e em nome deles eu te agradeço e que Jesus te abençoe. Boa noite, Paulo Henrique, boa noite a todos os amigos que nos acompanham agora em Guaxupé, Carmo do Rio Claro, aqui de São Paulo também, e as outras cidades que a gente não tem conhecimento. Meu abraço a todos,
com o desejo de que a paz de Jesus esteja no lar de todos nesta noite tão abençoada. Gratidão, meu amigo, pela oportunidade bendita de podermos trazer algumas reflexões, de trazer alguma contribuição para esse período de incertezas que nós estamos vivendo. E podemos já começar a falar sobre essas incertezas que marcam a existência humana. Não são poucas, né? Desde o início da sua trajetória no mundo, o homem enfrenta momentos decisivos, sempre em que a sua sobrevivência ela aparenta estar em jogo ali. E o homem, ao longo dessa longa trajetória de centenas de milhares de anos, vem lutando contra muitos desafios. Nossa experiência aqui na Terra é marcada sempre por esses momentos, então. E sobre isso que nós vamos estar falando, o quanto o medo ele é importante na nossa evolução, o quanto o medo ele pode ser uma força que vai nos deter em nossa jornada evolutiva, como ele também pode ser um elemento de proteção. E vamos refletir também sobre como a fé pode nos auxiliar nesse grande trabalho de controlarmos o nosso medo. Talvez para todos nós que somos espíritos ainda muito vinculados à matéria, necessitamos da experiência material como oportunidade de crescimento, talvez ainda não possamos nos libertar por completo dos nossos temores. São ainda muito necessários para a nossa evolução, mas de certo que eles devem estar dentro de um limite e eles podem sim ser controlados. E é nisso que vamos estar trabalhando aí por esses minutos agora que se seguem. Pedindo a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos guiem nesse momento e nos ilumine a todos nesta noite então abençoada. Como já disse anteriormente, o medo ele é importante na evolução do homem, por quê? É justamente o medo que nos fez buscar, durante tantas experiências passadas, em vidas muito mais materializadas do que a presente, em que buscávamos a segurança, buscávamos a proteção da nossa sobrevivência. E, de certo, o medo da morte deve ser o medo mais profundo que o ser humano carrega dentro de si. Temer a morte é algo essencial, já que nós podemos ter a nossa vida interrompida aqui do ponto de vista material, e nós sabemos que o recomeço de uma existência terrena não é uma tarefa muito simples, nem muito fácil no mundo espiritual. Há espíritos que aguardam há muito tempo essa oportunidade bendita de estar revestidos de um corpo de carne como o nosso, um instrumento da evolução do espírito, que é o que de fato nós somos. Se não fosse pelo medo da morte, nós poderíamos viver de uma forma despreocupada, como vivem tantos seres aqui no planeta, sem ter a ideia das ameaças que podem lhe acontecer e que comprometem a sua existência. Mas o medo é algo que fomos desenvolvendo como um elemento de proteção. E o medo da morte ele é muito importante, porque se nós não temêssemos a morte e soubéssemos facilmente o que nos aguarda do outro lado, nós não cuidaríamos muito bem da vida. Nós estaríamos num processo de irresponsabilidade com a nossa própria existência. Aliás, foi Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que traz essa reflexão logo no capítulo 2 desse livro, na primeira parte, em que ele fala que o medo da morte é uma forma de proteção do espírito quando encarnado. Se ele não temesse a morte, ele seria muito mais leviano, muito mais inconsequente e desperdiçaria a oportunidade no mundo material. Mas à medida que vamos evoluindo e que vamos crescendo, nós vamos aprendendo a superar esse medo da morte na proporção em que o nosso conhecimento sobre a vida espiritual se aprimora. Inclusive, Allan Kardec nos sugere isso. Se nós quisermos vencer o medo da morte, nós devemos, então, trabalhar com essas noções de vida espiritual. Precisamos desenvolver essa compreensão mais profunda sobre a vida espiritual. Bem, mas não é apenas com a morte que nós vamos ter problemas em relação ao medo. Inúmeras experiências que nós vamos enfrentando ao longo da vida nos trazem diversos temores. De certo que um dos temores muito comuns que as pessoas estão passando nesses dias, sobretudo aqueles que ainda estão empregados, é o medo de perder o seu sustento, a sua renda. Muitos que trabalham por conta própria, pequenos empresários ou grandes empresários, todos temem a perda dos seus recursos materiais.
As pessoas também temem a instabilidade que esses momentos nos trazem, a insegurança, a incerteza desses dias nos faz termos medos inúmeros, né? Medos de não conseguirmos vencer de modo satisfatório as nossas experiências, as nossas oportunidades de evolução. Nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que o medo pode ser uma força que pode nos deter a evolução. E acreditem, até mesmo aqueles que já atravessaram as fronteiras aí dos túmulos, já chegaram do outro lado na vida espiritual, eles também temem, eles também sentem temores. Inclusive, André Luiz nos traz no livro Nosso Lar uma reflexão muito interessante de uma experiência que ele vivenciou logo quando ele estava iniciando ali as suas atividades de aprendiz no mundo espiritual. Após a sua recuperação, André Luiz, já iniciando alguma tarefa de auxílio aos necessitados no mundo espiritual, ele ouviu as notícias do que estava acontecendo aqui na Terra. Aqui se desenrolavam os eventos da Segunda Grande Guerra Mundial e as notícias começavam a chegar nessa região do mundo espiritual, que é conhecida como Nosso Lar, essa colônia espiritual. E lá, as autoridades dessa colônia ficaram muito preocupadas com o que as pessoas poderiam passar a sentir e a manifestar a partir dos informes de que aqui na Terra estava se passando momentos muito difíceis. Para quem está pouco familiarizado com as notícias sobre o mundo espiritual, pode ficar espantado. Como assim? Mortos podem temer também aquilo que se passa aqui no mundo? Sim. Aqueles habitantes do Nosso Lar estavam preocupados, muitos deles, com os seus entes queridos que ficaram aqui na Terra, indicando que mesmo depois, quando nós partimos para outra vida, nós ainda carregamos os nossos temores como nós tínhamos aqui. Mesmo sabendo que a vida após a morte continua, nós conservamos os temores. E o André Luiz ele foi advertido do grande risco que havia para aquelas pessoas habitantes de Nosso Lar em relação ao medo. Lá ele ouviu do espírito Narcisa, uma enfermeira muito dedicada, dizendo que o medo é um dos principais inimigos da evolução do progresso do homem, porque através do medo muitas realizações podem ser paralisadas. E nós vemos que aqui no mundo mesmo, material, muitas pessoas deixam de conquistar o seu espaço no mundo, de produzir as suas realizações em função do medo. E muitos acabam manifestando atitudes agressivas, atitudes violentas a partir do medo. Então nós percebemos que o medo é algo que mexe com o homem encarnado e o homem desencarnado. E no medo nós emitimos vibrações, manifestações do nosso pensamento, que podem se tornar perturbadoras. O medo ele pode se propagar na forma de uma grande onda que vai envolvendo mais e mais mentes. E nunca esquecendo que todos nós participamos de um grande sistema nesse planeta de troca de pensamentos, todos nós estamos atrelados a uma grande rede, muito mais eficiente que essa rede mundial de computadores que agora nós utilizamos para nos comunicarmos. Nós temos em torno do nosso planeta uma grande ligação entre todas as mentes que evoluem aqui, de todos os planos, de todas as condições espirituais. Naturalmente que cada um sintoniza a onda de pensamentos que mais lhe afinam, que mais atraem o seu interesse. Então, nesses dias que nós vivemos, com tantas notícias que nos preocupam, que nos trazem alguns receios, outras nos despertam os temores, aquela insegurança em relação ao nosso destino e dos nossos entes queridos, nós estaremos ligados a alguma dessas ligações mentais, algumas dessas teias que nós vamos nos conectar. Daí a importância para todos nós que estamos informados dessa natureza espiritual da nossa existência, de termos uma cautela muito grande com o que nós estamos nos sintonizando e o que nós estamos compartilhando uns com os outros. Porque essas vibrações do medo, elas podem, por nós, às vezes, serem superadas em algum momento, mas elas podem já ter influenciado outras pessoas. E nós percebemos como isso funciona, de um ponto de vista muito prático,
nas nossas próprias relações aqui, pela nossa comunicação verbal. Nós, quando vamos manifestando muitas informações, muitas ideias que provocam medo, as pessoas que são mais sensíveis, aquelas que estão, às vezes, menos preparadas a lidar com essas questões da vida humana, elas vão se sentindo mais vulneráveis e elas vão permitindo que esse medo tome conta delas. Daí a importância hoje que todos nós temos que dar para aquilo que nós estamos compartilhando uns com os outros. É muito simples hoje a gente copiar um link e divulgar uma notícia. Mas nós precisamos pensar qual é o alcance dessa notícia na vida das pessoas. O que isso pode estar impactando para as outras pessoas. O quanto comportamentos estão sendo moldados a partir de uma informação que nós compartilhamos, ainda que seja uma informação verdadeira. Daí a preocupação que nós temos que ter com o que nós estamos semeando no nosso caminho. Também com as ideias, os pensamentos que nós emitimos. Nós podemos compartilhar ideias não apenas de um ponto de vista prático das redes sociais, dos meios de comunicação, mas também a natureza das ideias que nós ficamos cultivando. Cada notícia que nos chega sempre desperta em nós alguma reação. Algumas nos dão raiva, quando, por exemplo, nós ouvimos coisas que nós já consideramos que já deveriam ter sido superadas pelas pessoas. Imaginamos que as pessoas deveriam já estar pensando num padrão de pensamento, e elas estão ainda pensando em coisas de natureza muito inferior, de interesses muito mesquinhos, de atitudes muito perversas, e o nosso pensamento naquele momento, ele deve ser vigiado. Às vezes nós já aprendemos a dominar as nossas palavras, não externamos aquilo, mas nós emitimos um pensamento naquele momento, como, por exemplo, desejando um castigo doloroso para aquelas pessoas que têm causado distúrbios no mundo, as pessoas que causam confusões na sociedade, as pessoas que praticam atos de violência. Esse pensamento, nós precisamos rapidamente trabalhar com ele, procurando um entendimento maior sobre a vida, entendendo que essas pessoas estão numa condição espiritual, na sua evolução, que não as permite ainda oferecer algo melhor. Daí elas não serem alvo do nosso sentimento antagônico em relação a elas. Se nós ficarmos alimentando esses sentimentos, certamente eles ganham um potencial de ação que extrapola a nossa mente e se conecta nessa grande rede de pensamentos que nós estamos interligados. Se nós cultivarmos muito o medo, nós também estaremos nessa mesma condição, insuflando esse mesmo medo em outras mentes temerosas como nós. Ainda voltando àquela citação do André Luiz, do livro Nosso Lar, isso está lá no capítulo 42 desse livro notável desse espírito. O medo, ele é capaz, então, de atacar as forças mais profundas do ser. E que forças são essas, então? É essa força criativa, poderosa que nós temos da fé. É interessante que muitos imaginam que o que é antagônico ao medo é a coragem. Eu diria, dentro dessas reflexões que tenho feito nesses dias, que o que é antagônico ao medo é, na verdade, a fé. Aquele que tem fé forte, resoluta, fé raciocinada, como aprendemos na doutrina espírita, ele tem medos, mas ele supera os seus medos. Ele vence esses medos a partir desse conhecimento espiritual que o faz acreditar que o melhor sempre está destinado a ele e que a vida humana não é uma experiência do acaso, e sim uma experiência de uma grande inteligência que plasmou tudo o que existe no universo. Então, a nossa existência ela não é algo descuidado no mundo. É a partir desse entendimento que, para nós, vai se transformando em verdadeira fé, em fé raciocinada, que nós vamos nos tornando fortes e vamos encontrando forças verdadeiras para enfrentar os nossos temores. É sobretudo quando nós sabemos do nosso destino e compreendemos que ele é algo bom, algo realizável, algo que está determinado para nós, é que nós vamos percebendo, então, que não há motivos de nos paralisarmos por nenhuma ameaça, nenhuma suposta ameaça que possa ser nos endereçada.
Há uma outra citação interessante para nós pensarmos e refletirmos nessa noite, citação esta trazida pelo espírito Hamed no livro As Dores da Alma. Hamed também, em 2 capítulos do seu livro, faz citações interessantes sobre o medo, que nos faz refletir o quanto ele pode ser paralisante. Ele nos diz que quanto mais nós focarmos a nossa atenção em situações calamitosas, situações ameaçadoras, mais a nossa vida vai se moldar dentro dessas ideias, dentro desses princípios. Então, se nós analisarmos todas essas informações que nos chegam diariamente, não só hoje o problema com a pandemia, mas diversos outros problemas que nós enfrentamos socialmente, politicamente, no nosso país e no mundo, nós poderíamos ter aí a nossa experiência bem comprometida. Porque a partir do medo nós podemos ter comportamentos muito inadequados para a nossa evolução. Diante do medo, ou vivenciando o medo, o homem geralmente tem 2 reações. Ou ele se fecha em si mesmo, num mecanismo de autodefesa, ele paralisa suas realizações, ele não produz nada, ou ele parte para o ataque, para a agressividade. São 2 respostas básicas que nós temos para o medo, que são uma herança ancestral das inúmeras experiências que nós já tivemos na vida material, em vidas pregressas, mesmo antes da nossa condição humana, quando ainda estagiávamos nas espécies que nos antecederam à nossa espécie. O medo, então, ele se transforma nesse instinto que nos leva ou a nos fechar totalmente, procurando uma defesa, ele nos paralisa, ou esse medo nos impulsiona a sermos agressivos. Então, quando nós vivenciamos, focando a nossa experiência apenas nos eventos desagradáveis, nos eventos ameaçadores, nas notícias que nos trazem, falando sempre sobre as ameaças que nós vivemos, nós acabamos moldando a nossa vida como se fôssemos criaturas acuadas, que precisamos ou agir agressivamente ou agir temerosamente. Esquecemos que nós somos seres que temos uma grande proteção espiritual para a nossa evolução. Nós temos um grande suporte para a existência nossa e a nossa experiência de aprendizado. Então, nós não podemos viver focando a nossa vida pelo medo, porque senão todas as nossas reações serão, ora, de ficarmos paralisados, sem reações produtivas em nossa vida, ora estaremos agressivos, emitindo pensamentos, palavras e até atos pautados na violência. O que nós vemos hoje em várias partes do mundo de pessoas assumindo atitudes agressivas, atitudes violentas, atitudes nocivas em relação ao seu próximo, muitas dessas situações que nós temos é resultado desse medo profundo, muitas vezes ignorado, que o indivíduo traz dentro de si mesmo. Aquele que conquistou a segurança íntima, a confiança plena nas leis divinas, ele age sempre pautado por equilíbrio, por paz interior, porque ele se sente seguro, ele não precisa atacar. Observe que as pessoas que agem de uma forma muito agressiva, em vários aspectos, eu não quero dar nenhum exemplo para que nós não fixemos de modo negativo a conduta de nenhuma das pessoas conhecidas publicamente, mas observem, pessoas que estão sempre no ataque, sempre procurando uma defesa, acusando o outro. São pessoas que têm grandes problemas, têm grandes dificuldades, escondem grandes erros, grandes perturbações dentro delas, elas não vivem em paz com os outros, estão sempre num clima de guerra, de afronta, porque elas estão, na verdade, temerosas em perder o seu domínio, as suas facilidades, a sua prevalência sobre os demais, o seu controle que elas imaginam ter nas mãos. O homem, quando ele acredita que ele é capaz de controlar todos os fenômenos da vida, e ele acredita que quaisquer meios valem para isso, ele é uma criatura que permite que, em algum tempo, o medo aflore dentro dele e passe a comandá-lo de modo a agir de maneira muito agressiva, de uma maneira que muitas vezes vai criar grande perturbação na sua existência. É isso que nós podemos perceber de inúmeras figuras públicas hoje. Elas manifestam, na verdade, uma série de atitudes
pautadas pelo medo que elas têm de perder algo que elas imaginam possuir. Na verdade, nós sabemos, como espíritos imortais que somos, que nós não possuímos absolutamente nada material. Nenhuma das condições que nós temos, de fato, nos pertence. Todas elas são empréstimos divinos para a nossa evolução. A nossa casa, a nossa conta bancária, o nosso carro, a nossa família, tudo isso que a gente utiliza, esse pronome nosso, na verdade não é nosso. Na verdade não nos pertence de fato. A única coisa que nós podemos dizer que nos pertence realmente somos nós mesmos. Nós como indivíduos, nós como uma mente que evolui, que pensa, que cria, que trabalha em cima daquilo que já existe no universo, nós somos, na verdade, o nosso próprio bem. Então, nós não deveríamos temer essa perda de algo que é temporário, se somos confiantes de que Deus sempre nos suprirá aquilo que realmente nós necessitamos. Jesus nos ensinou bem isso quando ele falou sobre os lírios dos campos, as aves nos céus, que Deus supre esses seres nas suas necessidades. Por que nós não seríamos supridos? Então, nós não temos razão para termos esse apego que nos leva a praticar a violência na tentativa de defender algo que, na verdade, não nos pertence de fato. E esse medo, nós vamos aprender a vencê-lo, então, quando nós pararmos de focar a nossa existência nessa ambição de possuir, de ter, de reter, de controlar pessoas, situações, quando nós realmente desenvolvermos essa consciência profunda, essa confiança plena de que Deus sempre oferece o melhor para todos nós. Ele sempre nos dará meios de vencermos os obstáculos e as dificuldades do nosso caminho. Bom, essa ideia de que o medo ele é uma força destrutiva, uma força perigosa, uma força que nós, não aprendendo a lidar com ela, pode nos deter, sim, a nossa evolução. Nós vemos que há exemplos de muitos pais e mães de família que, temerosos de perder o seu emprego, muitas vezes submetidos a grandes pressões dentro das suas atividades profissionais, eles acabam despejando toda essa insegurança na forma de uma agressividade, na maioria das vezes verbal, e em alguns casos, infelizmente, de forma de violência física sobre aqueles que ele mais ama. Esse é um exemplo de muitos indivíduos que muitas vezes não conseguem trabalhar com os seus medos interiores, com as suas inseguranças. O fato é que quando nós negamos esse medo que nós carregamos dentro de nós, quando nós não queremos confrontar a nossa realidade, né, nós acabamos nos tornando essas pessoas agressivas e pessoas que geram dor e sofrimento àqueles que nós mais amamos. Daí a importância de nós identificarmos, né, quais são os nossos medos, o que realmente mais me causa insegurança no mundo. São todos muito naturais diante da nossa realidade espiritual. Como espíritos em evolução, é natural que nós tenhamos essa experiência. E daí nós acharmos que é natural também nós refletirmos em cada uma das situações da vida e pensar qual é o meu medo nesse momento da minha existência. O que realmente eu temo perder. E nós vamos vencer esse medo na medida que nós vamos nos conhecendo, à medida que nós vamos nos identificando, então, como essas criaturas que sentem medo e que esse medo nos controla muitas vezes. É a partir dessa tomada de consciência, de sabermos que nós temos essa condição e até de reconhecê-la como algo natural, afinal de contas, nós somos seres em evolução. Então, nós não somos obrigados a termos coragem o tempo todo na vida, nós não somos obrigados a sermos fortes o tempo todo, nós temos Deus para nos sustentar, nós temos o mundo espiritual inteiro dos benfeitores espirituais nos ajudando sempre que nós pedirmos. Nós temos um espírito protetor, por muitos conhecidos como anjo da guarda, que nos carregam nos momentos mais difíceis da nossa existência. Então, nesses momentos, nós podemos sim nos sentirmos pequenos, fracos, vulneráveis, frágeis, mas não desamparados, não abandonados. É esse pensamento que nos fortalece, saber, eu não sei sozinho como dar solução para o meu problema, mas eu tenho certeza que Deus vai me mostrar essa saída. É nesse momento que a nossa fé nos fortalece
e vence o nosso medo. É nesse momento que a nossa fé se transforma em coragem, porque ela nos dá uma garra, nos dá uma força de acreditarmos que nós podemos vencer aqueles momentos difíceis que nós estamos vivenciando. É aí que a fé assume uma característica extremamente positiva na nossa evolução. Sem fé, o homem ele tem muita dificuldade de lidar com a sua existência. Se ele não tiver fé em si mesmo, fé no seu potencial, ele não acreditar em si mesmo, ele será um indivíduo medroso, temeroso, sem realizações. Mas ele, sem essa fé, ele acaba estacionário. Ele vive como aquele animal em fuga permanentemente. À medida que o homem amadurece e descobre o seu potencial, essa fé muitas vezes vai se transformando em presunção, em suposta superioridade, e o indivíduo acaba encontrando seus limites através de decepções, fracassos e perdas. É quando ele passa a sentir a necessidade da fé em algo que transcende a sua vida material, em algo que está além. Se ele recebeu essas noções de fé a partir de exemplos positivos na sua vida, é aí que começa a aflorar a verdadeira fé religiosa. Não a fé do fanatismo, a fé imposta, não é a fé que foi ensinado a ter e que por uma convenção social, uma conveniência social, ele acabou assimilando. É aquela fé daquele indivíduo que teve exemplos positivos de pais, mães, avós, tios, familiares, irmãos, esposa, marido, que sempre demonstraram, diante dos desafios da vida, a convicção de que o melhor viria. E, de fato, acaba sempre surgindo. É essa fé que nós precisamos demonstrar dentro do nosso lar para os nossos filhos. Não é aquela tolice que nós vamos dizer que sempre Deus vai nos dar tudo o que nós quisermos, mesmo que aquilo não seja bom para nós. Mas é aquela convicção que nós temos de que Deus sempre nos oferece aquilo que exatamente nós mais precisamos. É essa fé que precisa ser exemplificada. Não é uma fé que nós possamos ensinar com palavras, filho, tenha fé. É a fé que nós demonstramos no dia a dia. De mesmo aparentemente vencidos, nós continuamos na tentativa de lutar. Eles observando a nossa tentativa, mesmo diante de momentos que aparentemente não têm solução, e a vida nos abrindo porta, nos mostrando novos caminhos e nós superando as dificuldades que servem para eles como grandes exemplos, em que eles próprios um dia se espelharão e mudarão a sua fé e adquirirão ali essa convicção, essa certeza de que a experiência humana não é uma obra do acaso, e sim de uma inteligência que a guia de forma muito sábia, muito justa e muito positiva. Nós precisamos desenvolver em nós, então, essas noções de fé, de que um poder superior guia e acompanha a humanidade em todos os seus lances, em todos os seus momentos decisivos. Quando a vida surgiu no nosso planeta, buscando apenas dados da ciência, era muito pouco provável que o nosso planeta pudesse abrigar a diversidade de vida que nós temos hoje aqui. O mundo era uma paisagem muito inóspita, muito catastrófica para as formas de vida. E elas foram lentamente surgindo de diversas características, de diversas propriedades, e lentamente a vida vai moldando as condições do planeta. Chegamos a um estágio fascinante em que milhões de seres vivos que habitam o planeta vivem numa interdependência fantástica. Nós, seres humanos, dependemos de seres microscópicos nos oceanos, produzindo o gás oxigênio que nós consumimos. Dependemos de outros seres microscópicos que vivem nos solos, nas raízes das plantas, captando um elemento químico essencial para as nossas moléculas, o nitrogênio. E por aí vai. Se nós formos buscar todas essas relações de interdependência que a vida tem no planeta, nós vamos ficando cada vez mais admirados e nos leva realmente a pensar como esse sistema impressionante chamado vida consegue viver num universo que é inóspito à vida. E essa vida, ela vai moldando o planeta para permanecer aqui. Isso não é a obra do acaso. Isso é um grande mecanismo criado pela inteligência suprema, por Deus. Mesmo nós vamos ver a nossa condição como espécie.
Quando surgimos no planeta, também éramos seres absolutamente vulneráveis, facilmente extinguíveis. Hoje nós somos a espécie que crescemos e nos reproduzimos tanto e desenvolvemos tantos habitantes nesse planeta, ultrapassando aí os 7 bilhões e 200 milhões de espíritos encarnados, de seres humanos. E nós somos seres que alguém poderia dizer assim, mas nós estamos pondo em risco toda essa grande vida no planeta. Mas nós somos seres que já estamos tendo uma pequena reversão de todo esse processo. Cada vez mais essa consciência de que temos que cuidar melhor do nosso planeta vai tomando uma proporção na mente das pessoas e elas vão se tornando pessoas mais responsáveis com o planeta. As nossas condições sociais ainda são muito problemáticas, mas é crescente o número de pessoas engajadas em ações para revertermos todos esses problemas que nós mesmos criamos. O que isso tudo representa? Que o potencial que a humanidade tem, ele é extraordinário. Nós estamos num grande período de transformação do planeta, que não podemos ter a ilusão de imaginar que ele se dará em pouco tempo, mas que ele vai, de modo seguro, de modo bem orientado, bem guiado pelas inteligências superiores que governam esse planeta, direcionadas pela mente do Cristo, pela mente de Jesus, nós vamos avançando nessa longa jornada evolutiva. Então, nós não somos criaturas para vivermos temerosos, para vivermos achando que a catástrofe está na iminência. As pessoas vivem nessa expectativa do medo de que uma onda destruidora varrerá o planeta e aniquilará a humanidade já há muitos séculos. Os habitantes da Europa, no final do ano 1000, viviam temerosos, pensando que o mundo acabaria naquele momento, devido às interpretações equivocadas que fizeram dos informes de João, na sua obra que ficou conhecida como Apocalipse. Muitos imaginavam que era naquele momento que viria a grande destruição. E já se passaram mais de 1000 anos desde aquele tempo e nada aconteceu. A grande expectativa no segundo milênio também existia, de que haveria uma destruição em massa no mundo e a humanidade seria julgada. Nós já estamos aí há mais de 20 anos passados desse tempo. E novos rumores começam de que virão destruições, uma nova suposta reinterpretação de um calendário de uma civilização antiga diz que o mundo está para acabar agora no próximo domingo. E nada disso vai acontecer. Nós precisamos afugentar esses medos ancestrais que muitos carregam. Precisamos afugentar esse medo instintivo de que nós estamos sempre sob alguma ameaça. Na verdade, nós somos seres, somos muito protegidos, muito bem guiados, e nós precisamos ativar esse poder da fé para realmente nos fortalecermos e vencermos muitos desses desafios que nós temos pela frente. A fé, como eu falei então já anteriormente, e como vamos rever agora, ela tem o poder sim de mover montanhas, as montanhas das dificuldades, da má vontade, dos impedimentos da vida. A fé é poderosíssima. Certa vez, Jesus foi abordado, então, por um pai que reclamava por que os discípulos não estavam resolvendo o problema do filho deles. Aquele pai ali com um filho com um grave problema obsessivo procurou os discípulos de Jesus e eles não conseguiram dar conta. E aí procuraram Jesus e Jesus advertiu os discípulos: por quanto tempo eu vou suportar vocês com essa falta de fé de vocês? Jesus chamava ali a atenção deles que eles precisavam aprender a desenvolver essa confiança naquilo que eles estavam se propondo a fazer. É como se Jesus estivesse dizendo para nós nos nossos dias: olha, continua lutando, continua na sua experiência, porque tudo está sob controle. Não tenha medo, avance, continue firme. O mundo, ele tem um destino para o melhor, para o bem, mas nós ainda precisamos de muitas experiências que são desafios. Nós precisamos desse mundo como hoje ele se nos apresenta para valorizarmos o que virá depois e para mudarmos as nossas atitudes, para sermos pessoas um pouco melhores do que temos sido. Nós precisamos, então, ativar em nós essa fé. Em outras ocasiões, Jesus também chamou a atenção dos discípulos
para o quanto a fé os tornavam vulneráveis naqueles momentos de aparentes ameaças. Nós vivemos hoje muitas situações em que elas são muito ameaçadoras de fato, essas ideias são muito propagadas, mas nós que temos o conhecimento espiritual superior, precisamos fortalecer e buscar essas referências que nos fortaleçam, que nos ajudem a vencer esses temores que muitas vezes são deliberadamente cultivados em nós. Porque muitas pessoas têm interesse em dominar as massas pelo medo. Muitos usam discurso dizendo: me apoie, porque eu vou proteger você de tal ameaça. Isso é algo recorrente em toda a história da humanidade. Quantos líderes, quantas pessoas manipularam grupos dizendo que estavam ali ao lado deles para defendê-los de uma ameaça. São pessoas que estão trabalhando com o medo das pessoas. Mas voltando aos exemplos de Jesus. Jesus, numa outra ocasião, ele também advertiu o quanto a falta de fé é prejudicial. É aquele episódio impressionante do Evangelho, quando Jesus estava adormecido na barca e os discípulos estavam ali apavorados com a tempestade que eles estavam ali naquele momento no Mar da Galileia. E aí eles apressadamente chamam Jesus, e aí Jesus os adverte: por que a falta de fé de vocês? Eu estou aqui com vocês, por que ter medo? E aí Jesus, então, repreendeu a tempestade, como narra o Evangelho. Na verdade, ali ele ativou a ação daqueles inúmeros espíritos que, atuando sobre a natureza, puderam neutralizar, assim, aquelas forças ameaçadoras. E naquele momento, Jesus questiona os discípulos: por que essa falta de fé? Por que essa falta de confiança? E é quando, então, eles passam a entender o quanto essa convicção que nós temos de que nada que não tenha que acontecer conosco acontecerá. Absolutamente nada. E se algo veio como uma experiência desafiadora, uma experiência difícil, nós estamos sim preparados para vencer aquilo. Podemos ir em paz se for o momento de nossa partida, podemos enfrentar a dificuldade em paz se for realmente aquele momento, porque nós seremos todos amparados. Aqueles que ficarem continuarão sendo amparados, nós, em um outro plano, em uma outra dimensão de vida, também estaremos sendo amparados. Então, nós não precisamos temer absolutamente nada. Na verdade, o que nós precisamos temer, de fato, estamos aproveitando bem o nosso tempo, os nossos dias são bem vivenciados. É aí que está o grande segredo da vida. Se nós temos uma vida correta, íntegra, uma vida produtiva no bem, realizando o nosso bem e o bem do próximo, nós podemos nos considerar criaturas que estamos no nosso tempo certo. Tudo que vier é dentro de um momento previsto na sabedoria divina para o nosso melhor a partir daquele momento. E naturalmente que nós vamos vencer todos os obstáculos se nos mantivermos assim. Uma outra ocasião, Jesus também advertiu sobre o problema da falta de fé, quando Pedro, maravilhado, vendo Jesus caminhar sobre as águas, ele então pergunta a Jesus: mestre, eu posso ir até você? Naquele momento, Pedro foi tomado por uma fé intensa, confiante de que se ele, vendo Jesus fazendo aquilo, caminhar sobre as águas, ele poderia também. Muitos não entendem esse fenômeno, acham algo fantástico, algo da imaginação dos que registraram as passagens do Evangelho, mas na doutrina espírita nós compreendemos bem como esse fenômeno pode ter ocorrido. Nós sabemos que o mundo espiritual possui elementos que podem ser facilmente manipulados pelo pensamento, sobretudo de uma mente vigorosa como a de Jesus. E, naturalmente, que Jesus pôde criar uma base física para sua sustentação sobre as águas. Os fenômenos de efeitos físicos foram bem demonstrados no final do século XIX, começo do século XX, mostram essas possibilidades desses fenômenos aparentemente impossíveis de acontecerem. Mas, então, naquele momento, Jesus diz a Pedro: venha, caminhe. E ele, confiante, iniciou a sua caminhada sobre as águas. Naquele momento, a fé de Pedro estava ajudando nesse fenômeno impressionante.
de criar uma base fluídica de uma matéria que ainda nós mal conhecemos a sua natureza e que ela pudesse sustentá-lo sobre a água. E ele, naquele momento, ele presenciou, então, a grande tempestade que se acercava ali dele, Jesus, de Pedro e do barco naquele momento. E ele, então, se deixou tomar pelo medo. No momento que ele sente medo, é o momento que ele começa a afundar nas águas. É o momento que ele começa a se afogar. Isso nos mostra que é o medo que nos compromete, muitas vezes, vivenciarmos experiências extraordinárias na vida, alcançarmos realizações incríveis. É quando nós deixamos de confiar diante de algumas ameaças aparentes que nós estamos sob risco. E é nesse momento que nós começamos a afundar em problemas, em dificuldades, em situações que nós não temos força própria para vencermos. Mas Pedro, ele fez algo naquele momento que foi decisivo e que nós podemos fazer a todos os momentos da nossa vida. Quando nós sentirmos que algo nos ameaça, que algo nos faz ali naufragar ou afundar, algo que possa nos comprometer, nós podemos pedir ajuda. Nós temos que pedir o amparo, o auxílio. E foi o que Pedro fez naquele momento. Ele gritou: mestre, me salva. Porque ele percebeu que por ele mesmo ele já não conseguiria. Ele estaria ali afundando. E veja, ele era um pescador, ele não precisaria ter medo das águas. Certamente, como pescador, ele deveria saber nadar. Mas naquele momento ele foi tomado pelo medo e nem a sua capacidade de nadar ele lembrou. Ele apenas afundou por causa do seu medo. É aí que Jesus resgata Pedro, como ele faz tantas vezes conosco na vida. Quando nós estamos passando momentos muito difíceis, momentos que nos sentimos muito vulneráveis e nós suplicamos: Deus, Jesus, Espírito protetor, anjo da guarda, me socorra, me ajude nessa hora tão difícil. Alguns vão pedir para Santo Expedito ou para outro ser de devoção que eles possuem, e eles sentem que uma força segura e impede essa pessoa de afundar mais os seus problemas. Porque é nesse momento que, no desespero, no grande medo, é que nós descobrimos a nossa vulnerabilidade e que nós não somos autossuficientes. E se somos convictos de que podemos ser auxiliados, tenham certeza, esse auxílio vem. E Jesus, quando tirou Pedro e voltou com ele para o barco, ou foi com ele para o barco, ele então disse: por que tiveste medo, homem de pouca fé? Dizendo que a falta da fé foi o momento ali que comprometeu a sua existência. O que importaria uma tempestade em torno dele se ele estava convicto de que aquilo era possível acontecer? Ele já tinha dado alguns passos. É o mesmo que acontece com a nossa vida. Lembre-se de muitos momentos em que nós fomos guiados, sustentados, protegidos, nós fomos conduzidos a realizações positivas. Esses momentos não foram momentos que nós agimos sozinhos, que nós conseguimos sozinhos. Muitas vezes é, sim, parte do nosso trabalho, parte do nosso empenho, mas é sobretudo porque fomos guiados, fomos conduzidos, fomos levados por aqueles caminhos que nós não conhecíamos bem, até chegarmos a uma situação positiva. É dessa lembrança que nós devemos nos alimentar nos dias de hoje e lembrar de tantos momentos difíceis superados, de tantos problemas que nós já vencemos, de tantas dificuldades passadas. É lembrarmos da superação daquelas pessoas que nos antecederam, nossos pais, mães, avós, pessoas que vieram antes de nós e venceram obstáculos imensos na vida para nos deixar um legado de vida, de sobrevivência, de condições. Eram pessoas que viviam no mundo, muitas vezes, sem nenhum dos recursos que nós temos hoje. E eles ainda assim demonstraram a sua confiança na paternidade divina ou na maternidade divina e viveram as suas vidas confiantes, com a fé. Muitas vezes uma fé não tão sustentada, não tão raciocinada quanto a nossa, mas uma fé simples, uma confiança verdadeira. E foram pessoas que atravessaram momentos muito difíceis da experiência humana. O que toda essa experiência passada nos mostra? As pessoas otimistas, as pessoas positivas, as pessoas que têm fé em algo, são as pessoas que vencem os desafios.
são as pessoas que não se deixam vencer pelos problemas. E mesmo que elas possam ter desencarnado naqueles momentos difíceis, no mundo espiritual chegaram como seres vitoriosos, como espíritos que enfrentaram os desafios da vida material e lá foram recebidos como verdadeiros heróis. São essas ideias, então, que devemos cultivar e buscar sustentar em nossas vidas, e buscar ali alimentar diariamente. Nós precisamos e podemos desenvolver a fé. A fé não é algo que é dado como um dom, não é algo que se conquista de uma forma gratuita. A fé é algo que nós desenvolvemos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso, no capítulo que fala sobre a fé que move montanhas. A fé pode ser aprendida, ela pode ser desenvolvida, sobretudo a partir da análise criteriosa de tantas informações que nós temos recebido do mundo espiritual. Nós podemos e temos que ampliar a nossa fé nesses dias e propagá-la através das nossas atitudes, através da nossa posição frente aos desafios de uma forma confiante, de uma forma positiva, acreditando que o melhor sempre virá para nós. É assim que nós vamos moldando a nossa existência e vamos nos tornando progressivamente mais fortes, progressivamente mais capazes de vencer desafios da vida. Lembrando de que há inúmeros obstáculos que já vencemos, há inúmeras dificuldades que já atravessamos, as inúmeras situações que aparentemente eram insolúveis em épocas passadas, e hoje nós vemos os nossos problemas de hoje parecem são muito maiores, e nós vamos analisá-los no futuro e vamos perceber, os do futuro serão diferentes, serão desafiadores, e esses de hoje, do presente, serão menores. Isso quer dizer que nós sempre vamos ter problemas? Não. Haverá um tempo futuro em que nós seremos suficientemente fortes para perceber que desafio não é algo para nos barrar, que obstáculos na vida não é algo para nos prejudicar. E nós teremos, então, descoberto que nós somos seres capazes de vencer muitas dificuldades, muitos problemas, e que, na verdade, eles são apenas grandes lições da vida. E quando nós começamos a interpretar a vida como uma grande escola, uma grande oportunidade de crescimento, de transformação, de evolução espiritual, nós vamos percebendo que tudo passa de uma certa forma fácil, de uma certa forma sem muitas ameaças para nós. O que não podemos perder é a nossa fé, a nossa convicção de que Deus sempre faz o melhor por nós. Não há absolutamente um ser humano no mundo que não é alvo da atenção amorosa de Deus. E aí alguém perguntaria, mas Antenor, como que se explica tantas dores, tantas lutas, tantos problemas? São espíritos que estão hoje vencendo grandes provas, alguns grandes expiações, mas eles não estão desamparados, não estão sem o socorro divino. É que há algo que precisa ser transformado, modificado nessas existências. Assim como para nós também, sempre haverá algo que nós precisaremos mudar em nós, enquanto nós formos espíritos ligados à matéria. Daí a urgência de nós aprendermos a nos desapegar o quanto antes das necessidades materiais, frívolas, banais, que nós tantas vezes ficamos tão preocupados em conservar. Muitos estão angustiados, aflitos, passando por momentos assim de muitas preocupações, porque eles temem perder coisas que são supérfluas, coisas que não são tão importantes. Muitos outros, sim, estão pensando que poderão ter problemas de alimentar a sua família, de pagar o seu aluguel. Essas, sim, são preocupações legítimas, mas ainda assim elas não devem nos tirar o sono. Ainda assim elas devem ser para nós algo que pensemos, Deus me proverá aquilo que eu necessito. Deus me dará aquilo que eu preciso, porque eu estou na busca, eu não me entreguei, eu não me abandonei ao acaso, e estou ainda lutando e tentando. E nós precisamos desenvolver essa confiança. Deus nos endereçará sempre aquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos fazer algo de nós mesmos e identificar o que temos que aprender com essas experiências dolorosas
que às vezes não nos abandonam, que às vezes não nos deixam. Problemas que recorrentemente reaparecem em nossas vidas e ressurgem. Eles têm algo a nos dizer, algo não foi modificado ainda em você, algo ainda não foi transformado no seu mundo íntimo. Você ainda conserva algo do homem velho. Transforme-se e esses problemas desaparecerão. A mensagem das dificuldades para as nossas vidas é essa: evolua, desapegue do mundo material, viva no mundo, mas sem pertencer ao mundo, sem acreditar que o mundo é o nosso único objetivo. Se há algo no mundo material que nós podemos pretender, é vivermos em comunhão de paz, de amor, de fraternidade com as pessoas próximas e distantes. Esse deve ser o nosso alvo maior. Essa deve ser a nossa grande ambição, de pacificarmos o nosso coração e desenvolvermos uma visão, uma compreensão amorosa em relação a todos os seres que habitam o planeta conosco. De termos uma visão mais compassiva, de compaixão, de caridade, de misericórdia, de perdão, sem tantos julgamentos. Esse deve ser o grande alvo das ambições humanas, desejar ser um ser mais participativo do bem, aquele que tem um olhar amoroso para a vida e para todos os seres. Se há algo que nós podemos ambicionar é isso. E tenho certeza, nós seremos guiados nessa realização, nessa conquista. Aquele que pede a Deus o essencial à sua vida, recebe sempre esse essencial. Se eu peço a Deus, Senhor, eu quero oportunidades de aprender a amar o próximo, de evoluir, de crescer, Deus vai nos oferecê-la fartamente, vai nos propiciar momentos para isso. Mas se eu ainda estou como uma criança, iludido com aquilo que é transitório, aquilo que é efêmero, aquilo que é pequeno, eu vou ainda estar tendo que aprender na decepção, na dor, nas frustrações, que aquilo não é tão importante. Se você já é capaz de amar alguém, ainda que seja uma pessoa, se você já é capaz de amar um animal, se você já é capaz de ver a beleza na natureza, você já tem grandes aquisições. É só investir mais nisso. É só se dedicar mais àquilo que realmente importa, que são os nossos melhores sentimentos que nós podemos endereçar às pessoas, aos seres que compartilham conosco a evolução. Quem foca a sua vida no amor, ele encontra as maiores realizações do mundo. Ele encontra a paz, ele encontra a serenidade, ele encontra a segurança e os seus medos vão embora. Porque aquele que muito ama descobre uma sintonia perfeita com Deus. Aquele que foca as suas realizações em, pelo menos, desculpar o seu agressor, pelo menos não julgá-lo severamente, e aguarda no futuro que lhe seja esclarecido o porquê daquela dor, daquele sofrimento, também está nesse caminho de realização. Porque o amor, antes de ser intenso, ele passa por esse período de silêncio, de compreender e aceitar que o outro é como ele é. E a partir desse momento, nós começamos a produzir mudanças e nos sentiremos fortes, nos sentiremos imbatíveis, não por nós mesmos, mas porque somos sustentados por Deus. Meus irmãos, são essas reflexões para essa noite. Se tiver ainda algo que eu possa comentar, se tiver alguma pergunta que alguém queira fazer, eu não consegui ler as perguntas aqui, mas a minha esposa aqui, minha assistente ao lado aqui, acho que ela viu alguma dessas perguntas. Não? Essa aqui está no gabinete. A minha amiga Andréia, aqui de São Paulo, não, agora é em Jundiaí, né, Andréia? Ela pergunta assim, olha, o poder magnético de Jesus e a fé dos enfermos produziu as curas, não é? Isso mesmo, Andréia. Jesus tinha um magnetismo extraordinário. E o episódio da mulher hemorrágica é muito significativo para isso. Realmente ela confiou tanto em Jesus. E há um outro caso muito interessante também do centurião, que ele disse que Jesus nem precisava ir na casa dele para curar a filha, porque se Jesus mandasse, ela ficaria curada. Esses são grandes exemplos que o Evangelho nos fala disso. Quando nós temos realmente uma confiança muito grande,
Se for permitido pela sabedoria divina, nós podemos nos curar. Podemos atrair todas esses elementos do mundo espiritual tão poderosos, tão vigorosos, que são capazes, então, de nos fortalecer, renovar e melhorar a nossa vida, com certeza. E a fé, então, pode nos curar não só as doenças do corpo físico, mas as nossas doenças da emoção, do coração, da mente, todas elas. Fernando também fez um comentário. Nosso amigo Luiz Fernando também comenta o seguinte: a própria mídia vive de propagar o medo. Nós precisamos propagar a fé e a esperança para que possamos enfrentar tudo com muita sabedoria e equilíbrio. É isso mesmo, Luiz. Nós temos que demonstrar essa fé, essa confiança. Não tanto por palavras, porque nós vemos hoje que o discurso religioso ele ficou muito vazio por tantos maus exemplos que nós, em outras épocas, e outros irmãos, demos ao longo aí da história do pensamento religioso do mundo. Mas, com certeza, pelas nossas atitudes, pela nossa atitude positiva frente à vida, o nosso otimismo, a nossa confiança, nós estaremos sendo um grande evangelho vivo que as pessoas podem ler e vivenciar. Então, meus irmãos, eu acredito que nosso tempo chegou agora nesse momento, no final. Paulo Henrique está nos acompanhando aí? Antenor, Oi, meu irmão. boa noite mais uma vez a você e aos nossos queridos companheiros que nos assistem nesse instante. Dizer do nosso contentamento em receber essa mensagem de esperança para todos nós. Como é gratificante ouvir ensinamentos que vêm fazer brotar em nós esse sentimento de paz. Por isso eu te agradeço do fundo do coração, em nome da comunidade Chico Xavier aqui de Guaxupé. Envio meu abraço a ti, a esposa Sandra, as meninas, e quero mais uma vez reiterar a saudade que sinto de vocês, o quanto eu os estimo, e para nós todos foi uma grande alegria recebê-lo aqui nessa noite, e espero contar com você outras vezes mais. Você receberá o convite para estar conosco numa próxima terça-feira, tá bem? E te agradeço. Eu que agradeço. E a todos que nos acompanharam, meu grande abraço a todos, que Jesus nos abençoe a todos, viu? Gratidão, amém. Um grande abraço. Amém. E agora, como sempre fazemos, vamos todos nós unidos agradecer a Deus e direcionar as nossas energias àquelas pessoas que se encontram enfermas, aqueles companheiros que se sentem prejudicados na sua autoestima, com distúrbios fisiológicos, com problemas físicos, com problemas espirituais. A esses companheiros que sofrem nesse instante, enviemos a eles as nossas vibrações de paz, pedindo ao Cristo que com o seu amor promova a balsamização desses corações sofridos. Senhor Jesus, que a tua paz nos encha de esperança, que o teu amor dê-nos a confiança necessária para seguirmos adiante, cheios de fé, livrando-nos do medo, confiantes na tua promessa de estar conosco para sempre e até o fim. Obrigado, Senhor Jesus. Que os guias espirituais promovam
a distribuição desses fluidos salutares que agora todos nós dispensamos. Que todos aqueles a quem direcionamos o nosso pensamento possam se beneficiar desse plasma de luz. Obrigado, amigos, companheiros espirituais, que nos auxiliam, que nos protegem, que nos intuem. Que o amor do Cristo permaneça em nós e que possamos todos nós permanecer na sua paz. Mantenhamos-nos conectados e que Deus nos abençoe. Quantos desesperados em sua porta bateram, suas mãos cheias de amor Ele sempre estendeu. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Nesse plano aqui, sua vida terminou, mas só marca pra sempre nessa terra deixou. Quando sente saudade, faz assim como eu, cante essa canção que o Chico renasceu. Chico, 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 Chico Xavier.